Muito bem, você que acompanha a Escola Cristã de Elétrica, a escola que te dá o passo a passo, dentro das normas, como trabalhar. Veja agora que eu vou fazer o fechamento do quadro. Um eletricista, não um pica-fio, um eletricista realmente técnico, ele, no fazer o fechamento, ele vai ter ao seu lado o projeto, que depois vai ficar na tampa do quadro e vai fazer exatamente conforme está aqui. Então depois todos que derem manutenção aqui saberão exatamente quais são os circuitos, como já falei no outro vídeo. E aqui uma identificação da geral, DPS, IDR, que eu vou explicar para vocês o passo a passo, o porquê montar e como dimensionar, certo? Aqui, circuito 1 de iluminação, circuito 2 de iluminação, identificado, circuito 3 de iluminação. Aqui embaixo, conforme está aqui, está identificado aqui, motores e fachada, 2, tomadas, 3, circuito de chuveiro, 4, tomadas, 5 tomadas, 6, ar 1, 7, ar 2. Eu não vou passar para você a questão de quantos amperes cada disjuntor desse, por quê? Porque você precisa entender, fazer os cálculos, conforme está aí na playlist do projeto elétrico do zero ao acabamento, saber fazer o dimensionamento calculando a potência do que você vai instalar pela tensão. Então, aqui está tudo dimensionado conforme, e aqui eu vou explicar como dimensionar o DPS, como dimensionar o IDR, como montar o IDR perfeitamente. É só você ver agora passo a passo, não pule o vídeo, vá no passo a passo, porque eu vou dar umas explicações muito importantes que eu tenho visto muito erro por aí, ok? Vamos lá então, vamos fazer o nosso fechamento agora. Muito bem, vamos fazer a entrada geral primeiro. Ó, veja que aqui, ó, aqui eu estou recebendo o ponto de entrega, neutro, aterramento, proteção, e aqui a tensão, a fase. Então eu trouxe ela por aqui, fiz a volta aqui, que eu vou colocá-la aqui, certo? Então aqui, ó, usar sempre terminais. Aqui eu vou usar do tipo tubular. Então eu preciso decapar o suficiente para que esse cobre chegue aqui, porque o prensado é o tubo. Então eu tenho que trazer aqui. E vocês vão notar também que todas as minhas interligações aqui da geral para fora, eu faço com o mesmo. Se aqui entrou 4 milímetros, então todas as interligações eu farei com 4 milímetros. Porque senão eu diminuo a resistência do meu comando. Certo? Se fosse 6 milímetros, eu faria todo esse jumper aqui, os jumper aqui, com 4 milímetros, com 6 milímetros. Se fosse 2,5, com 2,5. Muitos pegam, entram com 4 milímetros, entram com 6 milímetros e fazem o jumper aqui com 2,5. Diminuem a resistência, logo tem problema aqui de indução elétrica no quadro. Então aqui, ó, já vim aqui. Aí, ó, prensou bem, acabou.
certo? Agora, todos eles serão feitos. O proteção que vai aqui será também com terminal, aqui também com terminal. É necessário utilização dos terminais. Terminais não é para beleza, terminais é para segurança, certo? Aqui então, ó, vai aqui agora, com o terminal, fica tudo certinho, ok? Vamos em frente. Aqui, nesse comando, agora vem um detalhe muito importante. Coloquei aqui, né? Tá aqui, ó, com o terminal na geral, ok. Como é que eu dimensionei a geral? Eu perguntei ao proprietário qual a potência, o que ia ter instalado aqui. Ele me deu a potência dos ar-condicionado, ele me deu a potência dos motores aqui das portas eletrônicas, ele me deu um geral do que depois vai ser uma farmácia aqui. Muito bem. Aí eu fiz o dimensionamento como? Somei todas as potências, isso para o geral, do que teria aqui, dividi pela tensão da rede, que aqui é 220, e peguei esse cálculo e fiz pelo fator de demanda da concessionária. Então o cálculo para esse cara aqui, para o disjuntor geral, é potência instalada dividida pela tensão e multiplicado pelo fator de demanda da concessionária, como está explicado lá na playlist Projeto Elétrico do Zero à Aprovação. Então foi dimensionado esse, está instalado. Agora então entra aqui o IDR, preste atenção no IDR. Então agora, IDR, primeira coisa que eu tenho que saber é o que? Existe IDR, existe DR e existe DDR. IDR é o que faz a proteção pessoal, somente pessoal. DR é que faz a proteção pessoal e de equipamentos. Assim como também como DDR, faz pessoal e equipamentos. Então aqui vai ser posto um IDR. E como que eu identifico esses três? Pela sua corrente de ruptura. Corrente de ruptura, que é aquela corrente que, havendo uma descarga residual, o DR vai acionar. O IDR vai acionar. Então, se é 30 miliamperes, 30 miliamperes é somente proteção pessoal. Ele cuida somente se houver uma descarga residual, se alguém tomar um choque, se houver um problema na tua instalação, que haja uma fuga de corrente, se for no máximo de 30 miliamperes, é muito baixa, ele desarma para proteger pessoas. Então, disjuntores protege fiação, IDR protege pessoas, DR protege pessoas e fiação. E não pode, tem que cuidar para a tua instalação, tu não colocar um IDR como geral. Se você quer usar ele como geral para proteger fiação e pessoa, tu tem que colocar um DR. Então, IDR é 30 miliamperes, DR é a partir de 100 miliamperes, certo? Agora aqui o detalhe da instalação. Aqui nesse circuito, todos os circuitos serão protegidos, até mesmo a iluminação será protegida. Então,
Quando ele chega aqui, ó, do ponto de entrega, esse neutro vai diretamente para o IDR. Para o IDR, vai aqui, diretamente para cá. Certo? Ele vai ser diretamente colocado aqui, porque ele vai proteger todo o circuito. Se houvesse aqui circuitos não protegidos, como na maioria dos locais, ele não é protegido a iluminação, por exemplo. Então teria que ter outro barramento de neutro, aqui ao lado teria outro barramento, e aí eu entraria aqui, faria um jumper aqui, ó, nele, e iria para o outro barramento. Porque os protegidos é necessário que venha da rua, do ponto de entrega, entre no IDR e do IDR saia aqui. Agora nós vamos sair por aqui, ó. Nós vamos sair por aqui e vir para o barramento. Aí tudo que sair desse barramento está protegido. Então, se tivesse circuitos não protegidos, viria do ponto de entrega, eu faria um jumper aqui e levaria direto para outro barramento, que seria o não protegido. Então, instalação de IDR, chegou do ponto de entrega, vai diretamente para o IDR, ou DR, ou DDR, qualquer um é mesmo comando. Então eu venho da rua, entro diretamente no IDR, do IDR eu saio e vou para os protegidos. Vamos fazer isso aqui agora. Então está aqui já, ó, já está aqui em cima, ó. Já está ali o nosso neutro protegido, certo? É só apertar aqui agora e já estamos com o nosso neutro no IDR. Agora eu tiro daqui com o mesmo cabo de 4 mm, é isso que eu expliquei antes. Se entrou 4 mm, tem que fazer a distribuição 4 mm. Depois que você fez a distribuição para cá, vai sair daqui conforme circuito de 4 mm vai o 4 mm, circuito de 2,5 vai o 2,5. É na distribuição, não diminuir nunca a resistência da distribuição. Veja aqui, neutro chegou, veio do ponto de entrega, foi direto para o IDR para os protegidos. Pronto. Saiu do IDR, desceu para o barramento. Então é essa confusão que tem que entender. Se tivesse aqui não protegido, teria mais um barramento. Não tem mais um barramento, não são todos protegidos, ó. E veja aqui, ó, terminal, tudo protegido para não dar fuga de corrente no quadro, certo? Então vamos em frente agora, vamos cuidar agora do próximo que vem do ponto de entrega, que é o aterramento, o proteção. O proteção, ele vai diretamente para o barramento. Ele vai diretamente para o barramento. Depois nós vamos conectar o DPS, certo? Vamos agora então aqui para o barramento da proteção. Agora então o DPS. DPS, que é dispositivo de proteção contra surto atmosférico. O DPS, não faça confusão, o DPS não trabalha com nada aqui dentro do circuito. Ele só tem que ver o quê? Ele regula a carga que chega aqui na geral. Se chegar uma sobrecarga, ele vai pegar daqui e vai descarregar no barramento de proteção.
é para descarga atmosférica, não é sobrecarga na rede aqui dentro no sistema, se der um curto-circuito, por exemplo. Não, ele não trabalha assim, ele trabalha com descarga atmosférica. É para, por exemplo, quando muitos perdem aparelhos dentro de casa, às vezes falta energia, quando volta a energia volta muito acima, um pico, ele regula e protege seus aparelhos contra esses picos de energia. Então, como ele é ligado? Aqui eu já fiz um jumper aqui, que ele vai aqui do geral para a entrada do DPS. Ele vai daqui e como ele é dimensionado? O DPS, ele é dimensionado pela posição geográfica de onde ele está também. Por exemplo, ele é dimensionado, pela potência que entra, a carga que vai entrar aqui no comando, e 2, pela posição geográfica. Aqui onde eu estou é uma região periférica. Então ele precisa ter uma maior limite máximo de sobrecarga, porque se tivesse no centro da cidade, teria prédios em sua volta com raios, com para-raios. Então ele dividiria a carga, mas aqui, como é uma região periférica, ele precisa ser mais forte para suportar mais. Então, se fosse no centro, eu colocaria um de 20K máximo, de corrente máxima, de ruptura. Mas como aqui é a região periférica, eu coloco um de 45K. Então aqui, ó, note que aqui eu já fiz a interligação. Eu tenho a entrada geral. Na entrada geral, antes de passar para cá, eu já coloco no DPS. Por que que ele é ligado assim? Agora eu vou explicar para você. Você precisa entender também uma funcionalidade do DPS. O DPS, quando vem a sobrecarga, passa por ele e ele descarrega no proteção, ok? Certo, entendido. Há um problema quando montam o IDR ou DR antes do DPS. E ele jampeia assim, ó, por cima. Tá errado. Primeiro lugar, tem que sair do geral aqui agora, depois do DPS e o geral ter protegido a rede, sai por aqui e vem para o IDR. Note que o nosso IDR só tem o neutro montado até agora. Então depois eu vou trazer aqui, ó, para o IDR, do geral para o IDR, ok? Certo. Não poderia montar o DPS depois do IDR. Por quê? Porque o IDR e o DR e o DDR, ele funciona como uma calculadora. Ele sabe exatamente quanto entrou e passou por ele. E descarga residual é isso. Ele sabe quanto passou, então ele tem que saber quanto voltou no retorno para ele. Quanto ele teve no retorno. Se ele sentir falta de alguma coisa, se tem problema na isolação, se alguém tomou um choque, é a descarga residual. Então ele cai quando ele sente falta no circuito. Então se eu colocar, por exemplo, antes do DPS e fazer ainda mais errado que eles fazem por cima, o que acontece? Se vier uma descarga, vai entrar primeiro no IDR, se o IDR estiver aqui, não é? Pronto, vai entrar primeiro no IDR. Aí o IDR vai somar aquela sobrecarga junto. Então, e depois dele, se tiver o DPS descarregou a sobrecarga para cá. E esse aqui vai sentir falta. Se ele sentir falta, ele vai viver cada vez
que tiver uma sobrecarga na rede, ele vai desligar todo o sistema. Por quê? Porque ele sentiu falta se ele estivesse aqui, certo? Então, é isso, é geral e DPS, os dois trabalham juntos. O IDR ou DR só trabalha depois que passa pela geral, para não sentir falta de qualquer sobrecarga, para ele não somar lá, ver que está faltando e desligar, ok? Vamos lá. Note aqui então, o DPS, aqui está ele, alimentou, pegou na geral, dividiu aqui, o borne da geral, fez um jumper. Agora, se vier uma sobrecarga, ele sai por aqui, ó, aqui, e traz para o proteção. É esse o trabalho do DPS. DPS não trabalha no interior da instalação. Ele trabalha com o exterior, com o atmosférico, certo? Então está instalado aí agora. Agora já instalamos o geral, já instalamos o DPS e já instalamos o IDR. Agora eu vou pegar, como são todos protegidos, eu vou fazer um jumper daqui para os disjuntores da iluminação, que são esses três, e também um jumper daqui para esse aqui que vai ser dos motores, e deles eu jampeio todos aqui embaixo. Eu poderia ter um pente, mas eu não tenho pente aqui, porque eu queria explicar para vocês a situação de trabalhar com aqui na distribuição com o mesmo cabo, com a mesma bitola de cabo que vem do ponto de entrega. Então eu vou fazer todos os jumpers aqui e aqui, ok? Vamos lá então.